Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Livros e Teologia. Meu nome é Rafael Pablo. Sim, esse é o vídeo de domingo e vai sem edição também. Isso porque realmente, olha, esse final de semana não tem a mínima condição de eu gravar um vídeo, questões do trabalho, mas tudo vai dar certo a partir dos próximos finais de semana. Mas sempre um final de semana provavelmente eu não vou conseguir, que no meu trabalho dá uma esquentada no negócio. Tudo bem, estou aqui para mostrar mais livros para vocês. Tem muita gente gostando desses vídeos sem edições, então para mim tá ótimo. Vamos lá, vou mostrar livros, vou direto para eles porque tem muita coisa para mostrar. Você já sabe o que fazer, dá like nesse vídeo, inscreva-se no canal, se puder torne membro do Concílio e ajude o Livros e Teologia a ficar cada vez maior. Pois bem, esses livros que eu vou mostrar aqui foram objetos de compra, obviamente, mas tem muita coisa aqui que foi objeto de troca e tem algumas coisas que as editoras me enviaram. Vamos começar com esse livraço aqui. Estou falando de Sermões de João Calvino, Cânticos da Natividade, da editora Monergismo. Capinha dura, aquele trabalho maravilhoso de edição que a editora Monergismo tem com seus livros. Então, nós temos aqui nesse livro sermões selecionados de João Calvino, referentes a Lucas capítulo 1 e Lucas capítulo 2, ok? São os sermões de João Calvino nesses dois capítulos do Evangelho de Lucas. Bem, é João Calvino, eu nunca li nada de João Calvino a não ser as Institutas. Então, realmente eu nunca li nenhum sermão de João Calvino. Tá aqui, eu tenho aqui também os sermões de Tito, se não me engano, dessa mesma coleção da Monergismo. Logo, logo, vamos ter que ler mais do grande reformador. Pois bem, o que mais que veio para cá? Mais editora, não, dessa vez editora Fiel. Editora Fiel, um livrinho que eu não, na hora que eu fui pegar para troca, eu nem tinha interesse nesse livro, mas aí dei uma folheada, fiz aquela leitura inspecional. Olha a importância de você fazer leituras inspecionais para você achar preciosidades aí nessas livrarias. E aí, estava lá, dei uma olhada e falei, não, vale a pena. Estou falando desse livro aqui, ó, do David Paul Wilson, da editora Fiel, Fazendo Nova Todas as Coisas, Restaurando a Esperança para Traumas Sexuais. Esse é um livro que vai falar principalmente sobre a questão de traumas sexuais e como é que você faz para seguir a sua vida depois de um trauma sexual. É um livro curtinho, fininho, mas o que me chamou bastante atenção nesse livro aqui foi a linguagem que o David Paul Wilson utilizou. Eu li algumas coisas, comecei a ler o primeiro capítulo e fiquei bem interessado, uma linguagem simples, direta, objetiva e muito cristã ortodoxa. Então, nós temos aqui capítulos como Obtendo Orientação, renovando tudo o que obscurece o sexo, a renovação é uma batalha mais profunda, lembrando o alvo da renovação e assim por diante. É muito engraçado porque lendo aqui os títulos dos capítulos, eu não me interessei tanto, mas a partir do momento que eu comecei a ler o livro, me chamou bastante atenção. Então, por isso está aqui mais um livro, editora Fiel, mais um livro que eu consegui aqui para a minha biblioteca. Próximo livro, editora Monergismo. E esse era um livro que há muito tempo eu estou atrás, porque um amigo meu, o Marcos da igreja onde eu agora sou membro, lá da Igreja Batista, não sou membro ainda, olha só, estou falando que eu sou membro, mas não sou membro ainda da Igreja Batista, ainda tenho que passar por todos os rituais lá para me tornar membro. Mas é a igreja que eu estou frequentando no momento e ele me indicou esse livro, ele falou assim, barbaridades desse livro, e aí eu fui e perguntei, então, ele estava na livraria. Falei, não, então eu quero ele, manda ele para mim. Aí o Marcos fala, não tem mais, está esgotado. Quer dizer, depois de fazer toda a propaganda, passar o mel nos lábios, aí ele fala não. E aí eu fiquei muito tempo atrás desse livro e não consegui achar lugar que tinha ele, até que agora eu consegui. Estou falando do Mark Jones, Deus é, um guia devocional dos atributos de Deus. Esse é o livro pelo qual eu vou começar a ler sobre os atributos de Deus. Eu quero estudar um pouquinho a respeito disso. Eu acho que quando nós estudamos os atributos de Deus, a beleza de Deus fica ainda mais clara para nós. E então esse é o livro que eu vou começar a estudar esse assunto um pouco mais profundamente, ok? Editora Monergismo, Deus é, do Mark Jones, também chegou aqui para mim.
Próximos livros é um kit que eu comprei lá na Antioquia Books, a maior e melhor livraria de Goiânia. Se você é de Goiânia ou região, pelo amor de Deus, dá uma passada lá na Antioquia Books, você vai ver que ela é realmente a maior e melhor livraria cristã de Goiânia e não é apenas um merchandising meu. E ainda você vai poder bater um papo lá com o Mendes, o príncipe da heresia. Muito bem, estou dizendo desse kit aqui, que eu comprei lá, da editora Princípios. E por falar na editora Princípios, eu preciso dizer algo aqui importantíssimo. Os livros da editora Princípios, Ortodoxia, Confissões, tem outros livros que faz aquele kit dos clássicos cristãos lá da editora Mundo Cristão, que agora a editora Princípios trouxe também. As pessoas estavam em dúvida se poderiam confiar na edição da editora Princípios. Eu estive lá na Antioquia Books, folheei os livros, pode confiar sim. E tem uma novidade, o livro As Confissões lá de Agostinho, pela editora Princípios, é completo. Não é que nem na editora Mundo Cristão, que não tem, se não me engano, o livro 12 e 13. Lá o livro é completo, vem com umas notas de rodapés muito boas. Podem confiar então nas edições da editora Princípios desses livros que eu falei, ok? Tinha algumas pessoas em dúvida, pensando que poderia ser cortado, os livros serem não completos, né? Mas são sim. Pois bem, eu comprei esse kit aqui, olha só, do Charles Dickens. Por quê? Eu estou doido para ler Charles Dickens. E aí, segundo o Bruno lá do canal Mais Uma Página e a Bruna do Intervalo Literário, não seria bom eu começar a ler Charles Dickens pelo A Casa Soturna, que foi o livro que eles começaram a ler, o Charles Dickens. Falou, seria melhor, o livro é muito bom, mas seria melhor começar com outro livro. E aí encontrei, da editora Princípios, esses 3 livros aqui, estava muito barato, eu não vou falar o preço, você vai ter que ir lá na Antioquia Books para saber. E aí, então eu peguei aqui, deixa eu tirar aqui, um por um, o Oliver Twist, do Charles Dickens, ok? Peguei também Um Conto de Natal, esse aqui eu já até li, tem até resenha aqui no canal, mas como estava no kit, um livrinho separado, eu não achei ruim não. E o livro pelo qual eu quero começar a ler Charles Dickens por causa da Tatiane Feltrin. Ela leu esse livro há muito tempo atrás, fez uma resenha e eu fiquei encantado pela resenha e falei, caramba, eu queria muito ler esse livro. Eu estou falando Um Conto de Duas Cidades, do Charles Dickens, ok? Então esses 3 livrinhos aqui nesse kit da editora Princípios também chegou nesse mês aqui para mim. Não acabou ainda, tem mais alguns livros. Outro livro que eu já estava namorando há algum tempo e consegui agora, acho que foi troca esse daqui. É um livro muito, assim, todo mundo que lê esse livro fala que ele é muito bom e talvez seja a obra definitiva sobre esse assunto. Não pela extensão, ele não é tão grande assim o livro, mas pela forma como o autor tratou o assunto. E eu estou falando de Perdoado a Perdoador. Aprendendo a perdoar uns aos outros da forma de Deus, do Jay Adams, da editora Monergismo. Se não me engano, quem fez uma ótima resenha desse livro, eu não sei se foi a Gabi que falou dele, eu também não sei se foi a Sherlock que falou desse livro, foi uma das duas que falou a respeito desse livro e fazia muito tempo que eu estava atrás dele por causa dessas resenhas ou por causa desse comentário, eu não me lembro bem, mas ele sempre estava na minha lista, mas como eu não estava tendo tempo e não conseguia comprar com um preço bacana, mas agora por troca eu achei bem interessante adquirir aqui. Mais um livro da editora Monergismo. Só tá dando editora Monergismo e editora Fiel, né? Tem se tornado as minhas editoras prediletas, a Monergismo e a editora Fiel. Pois bem, próximo livro da editora Fiel, do mesmo autor lá, o David Paul Wilson, Como Acontece a Santificação. O caminho da santificação é pessoal e orgânico, e não uma fórmula que resolve tudo. Bem, desde que eu li o Jerry Bridges, Em Busca da Santidade, tenho me interessado um pouquinho pelo assunto, né, de santificação, me indicaram esse livro, e foi através desse livro que eu achei aquele outro livro do Paul Wilson. Realmente estou aqui empolgado para ler, porque são livros pequenos, eu gosto muito desses livros que são pequenos, falam a respeito de um assunto e nos dão uma base geral sobre esse assunto. David Paul Wilson é mestre em teologia pelo Westminster Theological Seminary.
É professor, conselheiro e o diretor executivo do Ministério de Aconselhamento. Bem, é um cara que deve ter alguma coisa para falar sobre o assunto, ok? Esse foi mais um livro que chegou aqui. Próximo livro que chegou. Estou falando de um lançamento da editora Thomas Nelson Brasil. Terra plana, Galileu na prisão e outros mitos sobre a ciência e religião. Do Ronald Numbers, coleção Fé, Ciência e Cultura, uma parceria com a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Esse livro aqui vai desmistificar diversos mitos que existem entre ciência e religião. Quem fez uma ótima resenha desse livro foi o Pedro Pamplona, lá do canal Review. Ele falou que leu o livro e aí ele vai falando, comentando um pouquinho cada um dos capítulos. Tem capítulos interessantíssimos, como por exemplo, que a ascensão do cristianismo foi responsável pelo fim da ciência antiga. Será que realmente a ascensão do cristianismo foi a responsável? Que a igreja cristã medieval impediu o avanço da ciência, lembra? A época das trevas. Será que realmente foi a igreja que impediu o avanço da ciência? E aqui ele vai falando de vários mitos. E aí, dentro desses mitos, nós temos a questão lá da Terra plana, né? Que Galileu foi preso e torturado por defender o copernicanismo e assim por diante. Ele vai falando sobre diversos mitos aqui. Ao total, são 25 mitos que ele vai tratar e vai falar, olha, isso que nós conhecemos como verdade, na verdade, não passa de um mito, ok? Livro interessantíssimo da editora Thomas Nelson Brasil, e eu estou gostando muito que agora a Associação Brasileira de Cristãos nas Ciências está publicando através da Thomas Nelson Brasil, porque os livros ficam muito mais baratos do que pela Ultimato, né? Aqueles livros da Ultimato são ótimos, são formidáveis, mas são bem carinhos os livros que são em parceria com a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Muito bem, agora vem dois livrinhos aqui que eu nem abri. Cadê minha faca? Está aqui. Que eu nem abri ainda, de um autor que eu li lá, o Em Busca da Santidade, e falei que eu queria ler qualquer coisa daquele autor, né? Acho que vai se tornar um dos meus autores prediletos. Você conhece, né? Quando você lê um livro, você fala, caramba, esse cara tem mais coisas para falar. E aí eu estou falando desse livrinho aqui, da editora Batista Regular. Eu nem sabia que ele tinha publicado pela editora Batista Regular. Estou falando O Poder Transformador do Evangelho, do Jerry Bridges. Estou gostando demais desse autor, quero ler muita coisa dele. Jerry Bridges, Kevin DeYoung, Michael Reeves têm se tornado assim autores que têm me chamado bastante atenção. Aquele que não conheceu o pecado, ele fez o pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aqui nós temos Jerry Bridges explicando como o Evangelho transforma as nossas vidas. O Evangelho nunca deixa a pessoa do jeito que ela está, sabe? Então, bem, não vou falar sobre isso porque... Vamos embora. Próximo, do Jerry Bridges. Dessa vez por uma outra editora que eu também não sabia que o Jerry Bridges tinha publicação nessa editora. Na editora da Nutra. Nutra Publicações. Tem também um livro do Jerry Bridges. E é Confiando em Deus. Confiando em Deus, mesmo quando a vida nos golpeia, aflige e fere. Ok? Porque é mais fácil obedecer a Deus do que confiar nele. Eu li um pouquinho a respeito disso, peguei aqui a introdução e também li aqui atrás, eu achei interessantíssimo isso. Porque quando ele pergunta, né, fala, por que é mais fácil obedecer a Deus do que confiar nele? Eu falei, caramba, mas não é tão fácil obedecer a Deus. Por que ele está falando que é fácil obedecer a Deus? E aí ele explica, e aí você fala, tá, não é tão fácil obedecer a Deus. Existem, né, coisas que precisam ser transformadas em nós, mas com certeza é muito mais difícil confiar em Deus, e ele explica aqui. Então, livraço, Jerry Bridges também chegou aqui no canal. Agora veja essa fofura que chegou para mim também. Editora HarperCollins, lançamento do J.R.R. Tolkien. Nós temos Senhor Boaventura. Deixa eu abrir esse livro aqui. Uma história que o Tolkien escreveu para os seus filhos. História bem infantil mesmo. E que a HarperCollins trouxe nessa edição aqui maravilhosa. Olha que edição bonita que a HarperCollins trouxe para nós. Então nós temos aqui, olha só como é a folha de guarda. Aí nós temos, deixa eu pegar diretamente aqui nós temos as ilustrações feitas pelo próprio Tolkien, tá vendo? É bem pequenininho o texto e as ilustrações feitas pelo próprio Tolkien.
Então, é um livro maravilhoso. Olha só a ilustração. Muito bem. Temos aqui uma história infantil escrita pelo Tolkien. Esse será o próximo livro que eu vou ler para a minha neguinha, a minha filha de 5 anos. Ok, achei formidável, achei a edição. Parabéns, HarperCollins, e muito obrigado por trazer essas preciosidades para nós aqui. Muito bem, próximos 2 livros eu ganhei das editoras. Tem alguns livros ali que eu ganhei também. Eu não vou fazer muito essa divisão não. Eu já agradeço todas as editoras que confiam no Livros de Teologia para nos enviar material. Muito obrigado por acreditar no nosso trabalho. Esse livro aqui eu ganhei, eu acho que foi direto do autor. Acho que foi o autor que me enviou. Depressão, Verdades que o Psiquiatra Não Contou, do Edom Herzog. Deixa eu mostrar ele aqui. E eu vou dizer que esse livro vai ser no mínimo polêmico. Ele é graduado em jornalismo pela Universidade Católica de Goiás, formado em teologia pelo Seminário Presbiteriano Brasil Central. Então, ele tem algumas, pelo menos os títulos dos capítulos, tem algumas coisas aqui bem interessantes, viu? Eu achei assim bem, como é que eu vou dizer, polêmicos as opiniões que ele emitiu aqui. Assim que eu achar o índice, porque o índice está depois do prefácio, parece, ó, depois da introdução, meu Deus. Ok, olha só o que ele vai falar sobre a questão da psicologia, né? Da psiquiatria. Depressão não é doença, esse é o primeiro capítulo. O segundo capítulo, as causas da depressão são externas. Terceiro, o debate antigo. Quarto, a indústria farmacêutica só pensa no lucro. 5, a psiquiatria inventou doenças. 6, é possível superar a depressão sem remédios. E 7, nem todo depressivo se torna suicida. E o último capítulo, a terapia cognitiva é um dos melhores tratamentos contra a depressão. Bem, eu não conheço absolutamente nada de psiquiatria, absolutamente nada. Não sou um fã de pessoas que fazem revisionismo a respeito de certas coisas, mas eu gosto de ler, eu gosto pelo menos ver a posição contrária e ver o que é que ele está falando. Como eu não conheço nada, aqui vai ser um livrinho interessante para me ler sobre as questões psiquiátricas. Ele tem um outro livro que ele escreveu chamado Pós-Verdade e Fake News, os desafios do jornalismo na era do engano. Ok? Muito obrigado, não sei se foi editor, mas acho que foi o autor. Muito obrigado ao autor por ter me enviado o livro. E por último, o último livro que chegou aqui para nós, livraço do N.T. Wright, numa editora que eu não sabia que tinha publicação do N.T. Wright. Eu estou falando do O Dia em que a Revolução Começou, reinterpretando a crucificação de Jesus, do N.T. Wright. Olha só que livraço, um livrinho até bem robusto, que vai falar sobre a crucificação. N.T. Wright vai explicar como a Bíblia desde o início está nos apontando para a crucificação e qual será a revolução que essa crucificação iniciou. Ele fala aqui atrás o seguinte, eu li um negócio aqui, onde é que está? Caramba, eu li um negócio aqui que fala o seguinte, que esse livro vai mostrar para nós que a cruz é muito mais do que nós imaginamos. A cruz que os pregadores de hoje em dia, eles estão diminuindo o poder e o potencial da cruz. Bem, é N.T. Wright, um autor que eu gosto muito de ler. Sim, tem algumas coisas problemáticas, tem algumas posições que não são as posições que eu creio, mas é N.T. Wright falando sobre crucificação, alguém que estudou exaustivamente a respeito da morte e da ressurreição de Cristo. Então, vale a pena. Esse aqui é pela editora Chara. Muito obrigado, editora Chara, por ter também me enviado esse livro. Muito bem, pessoal, vocês já sabem, se vocês ficaram interessados em qualquer um desses livros, os links estão lá embaixo na descrição e no primeiro comentário desse vídeo. Não esqueça de dar o seu joinha para ajudar o nosso canal. Fiquem com Deus, um abraço e até o nosso próximo vídeo.